Eu sou o Thiago Almeida! E eu sou o Joaquim Ramos. E estamos aqui depois de um longo e tenebroso inverno para trazer o Zona Livre, a sua dose semanal de debates e discussões do mundinho nerd. Vambora! Meus amigos, depois de um bom tempo afastados aqui, né? Algumas semaninhas aí fora, sem trazer nada de novo devido a complicações técnicas, estamos cá nós de volta outra vez. Mas foi bom, né, a gente ter dado esse ato que deu tempo de muita gente assistir, né, o tema que nós vamos falar hoje, que é fazer um saudão e as previsões para a próxima temporada de Game of Thrones. Dragons do not do well in captivity. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Senhor Joaquim Ramos, eu sei que você é um daqueles nerds chatos que gostam de ficar comparando lá o livro com a série. Isso tem, isso não tem. E agora a gente está vivendo uma coisa inédita, que é uma mídia adaptada de um livro, né? Uma série adaptada de um livro, onde a série passou o livro e tá dando um alto spoiler dela mesma. E aí, cara, o que você achou dessa sexta temporada? Atendeu suas expectativas? Eu gostei, vamos botar assim. Eu gostei bastante da sexta temporada, mesmo... Assim, eu já, como você falou, eu sou daquela galera que fica... Ah, mas isso era melhor no livro, mas isso tem, eu não tenho. Eu só, pelo menos, sou controlado e eu faço isso em casa, não na internet. Já é um progresso. Mas... eu gostei da sexta temporada. Logicamente tem coisas que eu desaprovei, tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei. Mas assim, eu acho que o saldo geral é muito bom. Bom, essa temporada começou um pouco corrida, né, cara? A gente tem aí os 3 ou 4 primeiros episódios, assim, muita coisa acontecendo, vários locais aparecendo, muita gente morrendo, né? Depois a série meio que deu uma estagnada, assim, e a gente ficou com 3 personagens bases, assim, né? Meio que norteando a história, né? O Jon, a Daenerys e a Cersei depois aí no último arco da sexta temporada. Apareceu muita coisa, inclusive de outros livros, né? Que até agora não tinham tido oportunidade. A gente teve um arco super corrido ali mostrando o pessoal de Dorne, né? É que Dorne, por exemplo, é um dos pontos baixos da série nessa temporada. Digo, de modo geral. Em todas as temporadas. Dorne é um ponto baixo da série de modo geral. Porque Dorne é um núcleo tão importante no livro e é usado de uma maneira tão ridícula na série. Então... Você acha que foi meio que uma forçadinha de barra, assim, pra trazer a questão do poder feminino, do empoderamento feminino ali? Porque a gente teve... basicamente uma virada de jogo de gêneros ali em Dorne, né? Meio que as mulheres tomaram conta. Eu acredito que sim. É difícil saber até que ponto teve ou não influência disso. Mas é fato que a quinta temporada, a série foi muito massacrada com essa questão das personagens femininas serem fracas, das personagens femininas não terem valor muito importante. Isso é uma opinião geral, assim, que você lia muito na internet. O que é injusto, Dorne, né, cara? O que é injusto, porque Game of Thrones, a história basicamente é conduzida através dos olhos delas, né, cara? As mulheres que movimentam a trama. Mas uma das críticas justamente que sempre são os homens que estão nos cargos de poder. É sempre o rei do norte, entendeu? Enfim, não é essa questão que a gente está debatendo. Mas é fato que, assim, que Dorne teve uma virada e eles tiraram, tipo, todos os personagens masculinos. Não foi o único núcleo que sofreu isso. Que você teve a remoção de vários personagens e aumentando a participação de outros personagens femininos. Que é uma diferença bastante do livro. Vamos ver se no livro talvez isso aconteça. Mas, particularmente, Dorne eu acho bem difícil. Bom, porque o rei de Dorne, ele é muito... No livro, no seriado ele é bem apagado, mas no livro ele é responsável por um plot twist em 2 livros seguidos, excelente, sabe? Excelente. Você acha que ele tá completamente fora do que tá acontecendo em Westeros e de repente, o cara tá tramando muito mais à frente do que a gente acha. Exato, você vai vendo que um monte de coisa que você acha que você não tinha visto conexão era na verdade parte do plano dele. Exatamente.
Entre os personagens que se destacaram, né, ou não, na 6ª temporada, quem mais te agradou e quem você ficou meio decepcionado? Decepcionado, eu não diria decepcionado. O que mais me agradou foi o crescimento da Daenerys, porque eu vou ser bem sério, eu não gosto da Daenerys nos livros. Eu acho que ela começa muito bem e até onde o livro foi, ela passa um bom pedaço muito chata. Ela é muito infantil, ela é mimada, ela fica numa de eu não sei, eu não faço, vou dar pra ele, não dou. Ela fica muito adolescente pentelha. Talvez até pela atriz ser um pouco mais velha, a personagem ser um pouco mais velha no seriado, eles deixaram ela mais incisiva e mais objetiva. Você vê ela mais a rainha de... a conquistadora, né? A Imperatriz Targaryen. E isso me fez gostar muito da personagem. Eu gosto muito mais da personagem na série do que eu gosto dela no livro. Tem outros personagens que eu acho assim, que ficaram... O Ramsay Bolton, o bastardo. Sim. Ele no seriado, ele é muito caricato. No livro ele também é caricato. Mas no seriado ele é demais. Eles queriam fazer um segundo... Eu sinto que eles queriam fazer um segundo Joffrey e perderam a mão. Ele ficou exagerado. Cara, eu acho que eles atingiram o objetivo. Porque... Não, o objetivo foi, mas ele ficou caricato. Os outros vilões da série, mesmo os outros odiosos, como o pai do Bolton, ou o Frey, eles são um pouco mais cinza. Você ainda vê ali uma coisa, ele é quem ele é, ele fez o que ele fez. O Ramsay é muito gratuito, sabe? Eu sou um escroto. Ele é simplesmente mal. Ele é simplesmente mal e ele não tem, sei lá, nuances de mal. Ele é mal o tempo inteiro. Bom, dos personagens dessa temporada, um que me agradou bastante, e eu venho percebendo um nítido crescimento dele, é a Sansa, né, que é uma das personagens mais odiadas da série, assim, principalmente no E também foi uma das início. que foi mais alvo de crítica na temporada passada. Porque ela tinha tido um crescimento, aí depois fizeram ela voltar ao papel de vítima, que ela não tem esse papel nesse ponto do livro. Sim. Ela já tem um crescimento e ela já é um personagem muito mais forte. E na temporada passada ela é a donzela na torre. E ela passa um bom pedaço dessa temporada também. Mas agora a gente já tá vendo mais ou menos assim um caminho específico que ela deve seguir, né? Ela tá cada vez mais próxima à mãe delas, né? No caso, assim, eu consigo enxergar muito da Catelyn na Sansa agora, assim, aquela coisa mais fechada, né? É quase uma tristeza meio meditativa. Uma melancolia, né? Exatamente, assim. E é bem claro que eles estão fazendo isso na série, porque a cena do Rei do Norte... Já estão dando spoiler pra caralho. Se você tá assistindo esse vídeo, sabe que a gente tá falando tudo da 6ª temporada. A gente vai dar uma segurada um pouquinho do que não foi mostrado ainda, que tá no livro. O que tem só no livro, a gente vai pegar mais leve, né? Exatamente. Mas toda aquela cena do Rei do Norte que eles viram, a posicionamento do Jon e da Sansa é exatamente o mesmo do Robb e da mãe dele. Sim. Da Catelyn. Sim. Em contrapartida, eu já não gostei um pouquinho do que aconteceu com a Arya, cara. Eu vou te dizer que, além de toda aquela coisa do abdômen de ferro da Arya, né, de ser esfaqueada no abdômen e só tirar um soninho e tá tudo bem, eu achei que foi um pouquinho de forçação de barra ali, mas tudo bem, a gente aceita. Eu acho que o personagem ficou meio sem rumo, assim. Eles voltaram atrás na decisão de transformar ela numa sacerdotisa lá do deus de muitas faces, né? Que é uma espécie de ninja com monge, uma coisa meio maluca. E meio que assim, deram as técnicas ninjas pra ela, vamos colocar de uma forma bem clara, mas sem prender ela a bravos, porque se ela completa, né, aquela jornada dela, definitivamente ela não iria mais voltar pra Westeros, né? Eu vejo pra mim que foi uma escolha pra não perder a personagem na série. Ficou meio claro que eles estavam meio perdidos com o que fazer com a Arya, porque eles não podiam levar ela de volta pra Westeros sem alterar a trama, eles não estavam querendo seguir o rumo que ela tem seguindo nos livros, e eles não podiam perder o arco, e ela não podia estar em Westeros ainda. Então eles ficaram enrolando com ela. É uma exceção de linguiça nas 2 últimas temporadas com ela, absurda. Exato. Parece que o personagem chegou em um ponto onde ele poderia
crescer muito mais e deu uma estagnada. Não, e tem outra. Você vê claramente uma diferença de narrativa do arco que a personagem desenvolve ao longo das outras temporadas pra essa. A vilãzinha antagonista dela, que não tinha motivo nenhum pra antagonizar ela do jeito que antagonizou, de repente criou uma inimizade absurda do nada e ela mais uma vez vira um personagem extremamente raso e caricato. Ela vira uma vilã sem objetivo nenhum, sabe? Eu vou te matar porque eu quero. Isso destoa da toda a outra trama. Algumas cenas foram bem bacanas, aquela cena da perseguição ficou legal e tal, mas a cena final dela voltando pra Westeros é muito maneira, mas a narrativa destoa do resto da série. Outra coisa também que muita gente tem citado é o fato do Jon ter se tornado meio que um desertor, né? Ele desertou da Patrulha da Noite. Você concorda com isso? Ou a partir do momento que ele morreu, zerou a vida dele, literalmente? Ele rebutou? Não, o juramento dele é até o dia que eu morrer. Sim. Ele cumpriu o juramento dele. A partir do momento que ele morreu e voltou, ele não tá mais. Ele já morreu, ele cumpriu o juramento dele. Agora ele tá livre. Se ele fosse. Ele teria que jurar lealdade à Patrulha da Noite de novo. Se ele fosse. Mas isso, vamos lembrar que isso não tem jurisprudência pra isso. Ele é praticamente o único que fez isso. Ainda sobre o Jon, né, finalmente foi revelado que ele é um bastardo, mas um bastardo de elite, né? Porque ele é meio Targaryen. Porra, cara, eu tô torcendo pra isso desde o segundo livro. Só que tem quase 10 anos que eu tô torcendo pra porra do Jon Snow ser Jon Targaryen. Mas muita gente ainda tá dizendo assim, finalmente o Jon vai poder assumir como um nobre, vai poder virar o rei. Não, gente, o Jon... Não, ele ainda é bastardo. Você sabe disso, eu sei disso, o Bran sabe disso. Mas como é que você vai provar efetivamente? Tipo, ele vai... Thiago, se provar que ele é Targaryen, ele ainda é bastardo. Ele ainda é bastardo porque ele é um filho fora do casamento. Mas aí o Rhaegar casou com a Lyanna. O Rhaegar era casado. O Rhaegar morre na Torre da Alegria antes da Lyanna ser morta em Porto Real. Cara... Da esposa dele, aquela Dornense, ser morto em... na verdade, ele morre no Tridente. A Lyanna morre no parto na Torre da Alegria. E isso tudo ocorre antes do cerco a Porto Real. E aí, cara, você vê o seguinte... como é que ele vai provar isso? Ele vai falar assim, não, eu fiquei sabendo que eu sou meio Targaryen, meio Stark, porque... Tá aqui não, porque DNA, um irmão meu que fala com árvores me prometeu. Que é isso? Porra, não, cara. Ele entrou em contato com o SP das árvores lá e ele viu ele baixou o vídeo. Porém, as pessoas são assim. Parabéns, você que é tão imaginativo assim, pensou que existe sim uma forma do Jon ser comprovadamente, assim, pelo menos de se comprovar que ele tem sangue Targaryen sim. Né? Porque tá rolando uma teoria por aí, e aí a gente já vai chegar aqui na parte final desse nosso papo, que é de fazer algumas previsões, né? De que o Ned Stark, provavelmente, ele mandou um corvo pra Cidadela, que é onde o Sam está agora, que a Cidadela, né, que é onde os mestres são treinados, é onde reúne, assim, basicamente todos os registros de todos os nobres, de todos que nascem. E que possivelmente o Ned mandou um corvo pra lá dizendo isso, mas a gente não sabe se existe algum tipo de sigilo quanto a isso. Eu particularmente gostei, achei que essa teoria é interessante. E se o Sam... Eu acho que não faz sentido, porque não faz sentido, pelo menos principalmente com o livro, né? A gente não tem dentro da cabeça do Ned tão forte na série. Mas o Ned, ele é muito sério. Ele segue ele é muito um padrão certo, né? de honra, assim. E ele sabe que isso seria o certo a se fazer. Mesmo que isso estivesse indo contra o juramento que ele fez com a irmã dele. Mas aí tá a palavra, o Ned, ele é muito aquela honra cavalheiresca. Ele deu a palavra dele. Ele passou a vida inteira com a única mácula na honra dele, carregando
uma desavença, arriscando destruir o casamento dele, e por várias vezes isso foi um problema entre ele e a Caitlyn, e ele nunca admitiu. Ele podia ter admitido pra Mas a Caitlyn. promessa dele pra ela não foi que enquanto ele vivesse, ele iria proteger o Jon? Tecnicamente, né? Exato. Fica uma ok, teoria. esse ponto. Fica uma teoria pro futuro. Tipo, depois que eu morrer, pode ser revelado. Isso não sei. Não sei! Primeiro que isso é só uma teoria. E segundo que eu não sei as cláusulas que entram nisso aí. Pera. Para tudo. Você achou mesmo que a gente não fosse falar sobre a nova rainha do Trono de Ferro? Deu um probleminha no meu vídeo com o Joaquim, então eu vou botar rapidinho aqui o que a gente falou sobre Cersei Lannister, né? Assim, cara, basicamente o que a gente discutiu é que a Cersei tá totalmente fora de controle, a personagem já perdeu todos os seus limites morais, assim. A gente vê que ela tá muito fora de si, até porque ela sente muito pouco, né? A morte do último filho dela, ela considera aquilo basicamente como uma baixa normal na Guerra dos Tronos, né? Muita gente está dizendo que a Cersei é uma espécie de heroína, né? Porque ela tem se mostrado uma mulher forte e decidida, mas não, cara, a Cersei é uma assassina, psicopata, assim. Vale lembrar que ela apoiou o irmão dela jogar uma criança de uma torre, matou o próprio marido, matou a mãe do rei, conspirou contra o irmão, e agora ela praticamente acabou com todos os personagens do arco de Porto Real, né? A gente até acredita que o próprio Jaime é que vai dar o fim nela, porque ela praticamente fez, né, aquilo que o Rei Louco iria fazer e que o Jaime teve que matar ele antes. Mas aí é a nossa opinião. E a sua? O que você acha? Bom, o que a gente sabe de certo é que a série só vai ter mais 2 temporadas, isso já foi anunciado. O que me deixa triste. Na verdade, o que sabe de certo é que ela vai ter mais 13 episódios. Provavelmente dividido em 2 temporadas. Eles não vão fazer uma temporada inteira em 13 episódios. Eu acho muito difícil. Não, provavelmente mais 2 temporadas, então as pessoas estão especulando isso. Vão ser 8 e 6. Vamos lá, rapidinho pra gente fechar. Previsões pra 7ª temporada, daqui a um ano. Bom, provavelmente vai ser um novo conflito dos reis, né? Eu acredito que a 7ª temporada ela vai se focar praticamente toda na disputa pelo trono de Westeros. Que eu acho que os outros só vai ser resolvido no finalzinho da 7ª, que eles vão aparecer, ou mesmo na 8ª. Eu acho que toda a 7ª vai se focar em torno dessa disputa da conquista da Daenerys e talvez do que os outros reinos, as outras casas vão tomar em relação a isso, como o Jon vai entrar nessa briga e tudo mais. E no final eles vão ter que se unir para na 8ª lutar contra os outros. Eu sou meio que concordo com o que você falou. E eu digo que eu tô surpreso, porque na minha cabeça eu achava que a Daenerys nunca fosse pisar em Westeros, assim, né? Porque o Martin é mestre em quebrar expectativas, né? Então eu pensei, este filho da puta desse velho vai fazer a gente esperar vários livros e essa mulher nunca vai chegar em Westeros, entendeu? Ela vai conquistar a porra do outro continente inteiro. Exato, sempre vai acontecer uma coisa que ela nunca vai conseguir voltar, mas tá aí, né? Daenerys voltando em grande estilo, voltando com o Tyrion pra ficar melhor, cara. Só se aquela teoria que o Tyrion também fosse um Targaryen e voltasse montado em um dragão, velho. Você imagina? Imagina, Tyrion voltando montado em um dragão. Eu já sou a pessoa que não vai gostar disso. Eu acho muito massa velho. O livro, a graça da história sempre foi o quão inesperado era. Quando você menos esperava, o livro 20 dava um tapa na cara, a série 20 dava um tapa na cara. Você tava achando, o Robb vai vencer a porra toda, vai liberar o caralho todo, vai vingar o pai. E pum, casamento vermelho na tua cara, sabe? Bom, prêmio personagem de destaque da temporada. Lyanna Mormont. Sem sombra de dúvidas. A pequena ursinha. Pra mim foi o próprio Jon, cara. Você achou? Achei. Aliás, palmas de novo, 10º episódio. Olha, só de falar eu fico arrepiado, cara. Poucas vezes eu vi uma batalha campal, assim... Nono. Foi o nono? Foi o 9º episódio? Foi o 9.
O 10º é aquela que a Exato, Sansa explode o exato. templo. Que por sinal também é um episódio espetacular. O 9º episódio, cara, assim, eu não tô nem falando em questão de técnicas de combate, nada disso, mas é uma cena. Eu não posso jamais dizer que eu sei como é estar numa guerra, ainda mais num conflito, né? Em tempos medievais, nessa escala. Mas eu acho que aquilo ali é o mais próximo. Não existe aquele glamour, né, de cavaleiros, aquelas coisas. Não, cara. É porrada, é lama, é cavalo. É escorregando a lama de sangue, é cavalo morto. As pessoas mortas pilha caindo em cima de você. Olha, sensacional. Aquele episódio foi sensacional. Bom, vamos ficar por aqui então. E o 10º também, né, cara? O 10º ele é ímpar, assim. Não, o 10º é par, poucas cara. vezes. Caralho, Thiago, puta que pariu. Vai. O 10º, ele é muito diferente, assim. Ele é muito bem dirigido, a fotografia dele é espetacular. Poucas vezes na televisão eu vi uma parada assim. Talvez alguns episódios de Breaking Bad e tal, mas mesmo assim ainda tão longe ainda. Bom, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas a gente estava um tempão sem aparecer por aqui, né? Você estava com saudade da gente, só que não. Mas é bom estar de volta. A partir daqui a gente vai voltar aí, estar postando conteúdo semanal direitinho. A gente vai tentar ter alguma regularidade. Vamos tentar de novo. E é isso aí. Agradecendo então ao Joaquim. Opa! E dizendo que você pode nos encontrar também lá no Zona E, ouvir os podcasts lá onde a gente fala de vários temas lá de quadrinhos, cinema, música, comportamento, enfim. E toda semana aqui no YouTube, ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, lá na página do Zona E, curta a gente, acompanha, segue a gente em todos os canais aí que vocês quiserem. Se você gostou, deixa o seu like aí que ajuda a gente pra caramba. Link no post aqui de todos esses canais, onde você pode nos encontrar, conversar com a gente, xingar, enfim. Interaja que a gente gosta. Então é isso, ficamos por aqui e até semana que vem, galera. Valeu, um abraço! Falou!